Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de hoje, falaremos sobre algo muito importante. Na verdade, é uma ordenança de Jesus Cristo para a igreja. E não se preocupe, eu estarei trazendo dicas muito importantes nesses poucos minutinhos que nós temos. Eu quero começar lendo Marcos capítulo 16, o versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. É importante saber que, para pregar o evangelho a toda a criatura, não é necessariamente preciso ter um curso bíblico muito avançado, uma faculdade de teologia ou um dos melhores seminários. Todos os cristãos, todos aqueles que já provaram da água da vida, que já receberam Jesus, está apto a falar de Jesus para outras pessoas. Você precisa de ter um conhecimento profundo das Escrituras para pregar dentro da sua igreja, em cima do púlpito, se é que a sua igreja tem púlpito. Para pregar para crente, você precisa de saber mais do que a maioria dos crentes, senão eles estarão meio que perdendo tempo ali te ouvindo. Mas para falar de Jesus em um ponto de ônibus, para um colega de serviço, em uma fila de algum lugar, não precisa ter muito conhecimento. É preciso apenas de ter Jesus. 4 coisas que o evangelista, que alguém que fala de Jesus, precisa de saber. A primeira coisa, precisa de conhecer Deus. No livro de Jó 42, versículo 5, Jó disse assim: Antes eu te conhecia apenas por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aprendemos então que depois que Jó passou por toda aquela tribulação, teve perdas na sua vida, ele passou a conhecer melhor Deus. Muitas pessoas, às vezes estão na igreja 10, 20 anos, nasceram no Evangelho e nunca pecaram assim, nunca caíram no pecado, nunca precisou da graça de Deus para perdoar e para levantar. Só no dia que essa pessoa tem algum tropeço, só no dia que essa pessoa vê que não é digna, então essa pessoa passa a conhecer a misericórdia divina. Um evangelista precisa de conhecer Deus de verdade. Só uma outra dica aqui: quando Jesus disse que iria à casa do centurião, o centurião disse assim: não, o senhor não precisa ir na minha casa, uma palavra apenas basta. Então o conhecimento daquele centurião estava mais avançado do que muitas pessoas que andavam com Jesus. É preciso você ter uma mente para conhecer a Deus. Prossigamos em conhecer a Deus. Essa é uma dica muito importante. Não é apenas ouvir falar de Deus, você precisa de ter uma convivência, conversar com Deus. Segundo, conhecer a Bíblia. A Bíblia é um ponto-chave. Eu sei que é difícil leitura para quem não está lendo ainda a Bíblia. É um livro complicado, um monte de letrinha, às vezes pequena. E você, quando começa a ler, quando chega no final do capítulo, pode ter esquecido o que estava no começo por causa da insistência ali, da resistência para ler. Então, enquanto a sua mente não acostuma com a leitura, isso vai ser um problema, mas é preciso você insistir na leitura. Outra questão: você me acompanha aqui no devocional. Sempre tenho dicas, sempre tenho ensinamento da palavra de Deus. Utilize isso, utilize as dicas. Pode se apropriar dos que os outros fazem. Então, se eu falei algo, você achou interessante, apropria disso. Guarda o que eu falei, guarda o que o outro falou que você viu que é útil para o Evangelho. Conhecer a Bíblia. Atos capítulo 8, versículo 35, diz a Bíblia que Filipe, abrindo a sua boca, começou a falar a partir das Escrituras. Então Filipe, na hora de evangelizar, como ele conhecia a Escritura, ele começou a falar a partir das Escrituras. Então é um recurso para você conseguir falar de Jesus, é a partir das Escrituras. Um outro recurso muito interessante, eu vou falar no próximo item. Terceiro item: conhecer a vida dos homens e as suas desculpas.
quando no livro de João, capítulo 4, quando Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, aquela mulher teve várias desculpas e Jesus teve resposta para todas elas. O homem vai dizer hoje que não quer ir para a igreja porque tem muito pastor ladrão, ele vai dizer que não vai para a igreja porque tem crente pior do que ele, e quando você conhece essas desculpas, você não cai no laço dele. Você precisa de identificar se essa pessoa quer ou não ouvir a palavra, para você não perder tempo. Não dê aos cães as coisas sagradas e não lance as pérolas aos porcos, porque os porcos podem pisar as suas pérolas e os cães podem devorar vocês. É isso que Jesus falou. Segundo, a dica que eu disse que teria no item anterior, Jesus sempre partia do ponto em que a pessoa estivesse. Se ele chegasse em alguém que estava pescando, ele falava: eu vou fazer vocês pescadores de homens, e falava uma parábola sobre lançar a rede. Se ele chegasse para alguém que estivesse arando, um agricultor, ele falava sobre semear a semente e falava uma parábola sobre semente. Então Jesus sempre partia do ponto de vista que a pessoa estava fazendo. Só um exemplo, uma dica. Eu chego para alguém e a pessoa fala comigo assim: o sol hoje está muito quente, parece que está aumentando, antigamente não era assim. E você conhece a Bíblia, você vai: realmente, inclusive tem uma passagem de Apocalipse que fala e tal, que o sol vai aquecer. Aí você já partiu para a Bíblia e a pessoa fala assim, e já mexeu com o psicológico. Talvez você nem precisou de provocar aquela pessoa. Ah, eu sou tímido. Então, se você é tímido, você quer falar de Jesus para alguém, faça um teste. Chega próximo dessa pessoa e ora e fala assim: Deus, me ajude a evangelizar essa pessoa. Essa pessoa automaticamente vai puxar conversa com você. Então você é tímido, mas foi ela que puxou conversa. Então você vai conseguir evangelizar mesmo sendo uma pessoa tímida. Parte do ponto que ela conversou. Ela vai te falar, por exemplo: você viu uma tragédia que aconteceu e tal, um terremoto? Você realmente, inclusive tal, ouve ela falar primeiro você ouve, depois você fala. Inclusive, um dos argumentos, né, dos sinais que precede o arrebatamento da igreja são terremotos na terra e tal, e aquela pessoa vai te ouvir porque você ouviu ela e porque ela puxou assunto com você. E para terminar, o quarto item: conhecer seitas adversas. Então você precisa de identificar. As piores seitas não são aquelas que sacrifica animal, que faz despacho, não. As piores seitas são aquelas que usam a Bíblia. Seita que usa a Bíblia, que faz de conta que é cristã, essas são as piores. Essas vão querer, são esses que vão querer devorar vocês. Então, quando você conversa com alguém, por exemplo, de uma religião que não tem Bíblia, que não acha que é cristão, essa seita pode ser mais pacífica com você. Mas quando você fala com alguém que compete, que pesca dentro do próprio aquário, essas pessoas, elas terão mais agressividade com você. Como eu já disse, não perca tempo. Se você vê que o seu trabalho não está tendo fruto, deixe essa pessoa para lá. Não te preocupe, você tentou fazer a obra, tentou fazer o evangelismo e um memorial já foi escrito diante de você. Mas é preciso você estudar um pouquinho o que cada seitas, ou as seitas cristãs, elas ensinam. Porque alguém vai falar com você sobre guardar o sábado, o outro vai falar sobre que a oração só pode ser de joelho, e vai ter esse tipo de coisa. Outros vão falar que não pode doar sangue e que não tem céu, vai ser tudo aqui na terra. Então você precisa de identificar: esse aí é testemunho de Jeová, essa pessoa é adventista, essa outra é cristã do Brasil. E hoje tem muitas pessoas dessas igrejas que elas se relacionam, conversam conosco numa boa. Há 10, 20 anos não era tão fácil assim. Elas batiam o pé e faziam com que você tentava fazer de tudo para você
sair da sua igreja e ir para a igreja delas. Hoje já está mais tranquilo, mas é preciso, se eles perceberem que você é um novo convertido, que você tem pouco conhecimento da Bíblia, podem tentar dobrar você na palavra deles. Então, conhecer seitas adversas. O devocional de hoje foi isso, porque é uma ordenança de Jesus. Se Jesus mandou, temos que fazer. E se temos que fazer, precisamos de saber como fazer. Então, conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, conhecer os homens e as suas desculpas, e conhecer as seitas adversas. Vamos orar, Senhor Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a ser evangelistas, a evangelizar o Senhor não apenas com palavras, mas também com comportamentos e obras. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos revestir com o teu poder, que o Senhor não venha deixar o adversário, Pai, nos confundir, mas que nós possamos ganhar almas para o reino do Senhor. Deus abençoe sua vida, curte, compartilhe, comente. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.